Essa é a terceira aula de robótica, uma aula sobre sensores, tá? Nas primeiras duas aulas eu apresentei uma introdução. A primeira aula foi introdutória sobre robótica móvel, apresentei os problemas que a gente vai tratar, e aí na aula passada, que já faz um bom tempo, eu falei sobre paradigmas robóticos e arquiteturas robóticas. Deixa eu botar aqui. O que a gente viu lá é que um paradigma robótico define, né, a relação entre primitivas da robótica, as três básicas, que é o Sense, Plan and Act. Tá? Onde o Sense é a forma que o robô capta informações do ambiente. Plan é o que ele decide fazer baseado nessas informações. Então é aqui que entra a inteligência do robô, é aqui que ele vai definir o que fazer para chegar num determinado local, para explorar um ambiente. E aí a terceira primitiva é Act, né? A ação que, baseada no planejamento que o robô fez, vai definir como agir. No nosso caso, da robótica móvel, entra aqui a definição da atuação, a definição da movimentação do robô, como mover as rodas do robô, se for um robô com rodas. O curso, né, essa disciplina, a gente vai focar na parte da inteligência, então vai ser no Plan. Aqui no Plan vai entrar não só a definição do que o robô precisa fazer para desenvolver uma tarefa, mas vai entrar também formas de construir mapas, porque o planejamento do movimento precisa ser feito em cima de um mapa, então vai entrar mapeamento. Vai entrar localização, porque a gente precisa ter uma estimativa correta da posição do robô. Vai entrar tudo combinado. Tá? Então, grande parte da disciplina, o foco vai estar nessa primitiva, que é o Plan. Mas hoje, então, a gente vai falar sobre Sense. Próxima aula a gente vai falar sobre Act. Tá? Então, sensores. Essa é a primeira parte. Na aula eu vou apresentar uma introdução sobre sensores, falar sobre classificação de sensores, tem diferentes formas de classificar. E aí vou falar sobre sensores para Dead Reckoning, que são sensores que estimam a posição do robô de forma incremental. São sensores baseados em informação dada por partes do robô, quer seja por encoders nas rodas ou encoders nas juntas. Então aí vai entrar encoders ópticos incrementais, encoders ópticos absolutos. Depois vou falar sobre sensores inerciais, sobre GPS. Aqui vai entrar giroscópio, acelerômetro. Depois sensores baseados em tempo de voo. São sensores que emitem uma energia no ambiente. Pode ser luz, pode ser som. Essa energia bate em algum lugar, num obstáculo, e retorna até o emissor. E aí, medindo o tempo de voo, medindo o quanto que essa energia demorou para ir e voltar, a gente estima a distância. Então aí entra sonares e sensores laser. E por fim eu vou falar de sensores baseados em visão, tá? Que são as câmeras. Então, introdução. O que é um sensor? Um dispositivo que mede algum atributo do mundo. Tá? No nosso caso, a gente está interessado, os problemas são mapear o ambiente, saber o que tem ao redor do robô e saber onde o robô está. Então a gente vai medir geralmente informação de distância para objetos e medir posições de coisas. Tá, esses são os atributos que nos interessam aqui. Sensores podem ser chamados de transdutores, porque eles vão transformar uma energia de um sinal de entrada, som, luz, pressão, temperatura, num sinal digital, tá, que o robô vai entender, digital ou analógico. Sensores são fundamentais, por quê? Porque sem sensor o robô vai andar às cegas, e a gente sabe, a gente definiu lá na primeira aula que um robô autônomo, que é o que a gente está tentando chegar, tentando construir, um robô verdadeiramente autônomo. Esse robô tem que ser capaz de reagir a eventos inesperados no ambiente. Ele tem que ser capaz de perceber que tem coisas novas, coisas que ele não conhecia e agora ele conhece. Ele só vai saber isso se ele tem sensores. Tá, e se ele consegue entender as informações desses sensores. Tipos de sensores. Uma forma de classificar é entre passivo e ativo. Tá, o que seria um sensor passivo? Um sensor que simplesmente
se baseia em energia do ambiente. Tá? Ele capta a energia do ambiente de alguma forma para gerar uma informação de, sei lá, uma posição, ou gerar informação de coisas que tem no ambiente, características de objetos no ambiente. Então, uma câmera é um sensor passivo, por quê? Porque ela capta a luz do ambiente. E aí, a partir dessa informação que ela captou, a gente vai entender o que tem no ambiente. Tá? Já no sensor ativo, é um sensor que precisa emitir uma energia e medir essa energia. Ou precisa emitir uma energia que aumente as características de algo que eu tenho no ambiente. Então, um sonar emite som, um laser emite luz. Tá. Uma câmera com flash é um sensor ativo. Então, por que é ativo? Porque ela tem um dispositivo que está emitindo uma energia no ambiente para melhorar a qualidade do que ela vai captar. Uma câmera sem flash, simplesmente uma câmera que capta a informação do ambiente, é um dispositivo passivo. Tá? E um ponto aqui interessante é não confundir um sensor ativo de sensoramento ativo. Não é a mesma coisa. Tá? O sensor ativo é isso que eu falei. Um laser é um sensor ativo, um sonar é um sensor ativo, uma câmera com flash é um sensor ativo. Sensoramento ativo, por outro lado, é quando tu vai movimentar o teu sensor para melhorar o que tu está captando. Por exemplo, uma câmera numa unidade pan and tilt. O que seria isso? Uma câmera que tu pode mover nas direções pan and tilt, ou seja, abaixar ou levantar a câmera e movimentar lateralmente. Então é verticalmente e horizontalmente. Tu move a câmera para cima e para baixo, para os lados, para captar algo melhor. Tá? Então a câmera está montada num dispositivo que se move e tu vai controlar a forma que esse dispositivo se move, e isso é um sensoramento ativo. A câmera em si, que está só captando luz, ela não é um sensor ativo, é um sensor passivo. Tá? A gente aqui nessa disciplina não vai estudar sensoriamento ativo. Tá? Não é um dos problemas que nos interessa aqui. Uma coisa muito interessante que robôs móveis vão fazer para obter dados melhores, dados mais precisos, é a fusão de sensores. Tá, a gente não vai ver especificamente isso aqui, mas a gente vai ver métodos que podem fazer isso. Por exemplo, o filtro de Kalman é uma forma de tu fundir informações de diferentes sensores. Então a ideia de fusão de sensores é combinar a informação de múltiplos sensores para uma única percepção. No filtro de Kalman, o que tu vai estimar é uma posição de algo. Tá? Pode ser a posição do robô ou a posição de um objeto. E aí ele vai usar como entrada diferentes informações. Isso é uma fusão de sensores. Tem diferentes motivações para fazer a fusão de sensores, mas basicamente uma forma de por que fazer fusão de sensores é para adicionar redundância. Então tem sensores que não são tão precisos, por exemplo, sonar. Aí eu posso usar mais de um sonar para melhorar a qualidade da minha informação. Então, nesse caso, os sensores estariam competindo entre si, né, para dar quem daria a melhor resposta. Sensores podem ser complementares, então eu vou juntar dois sensores que captam coisas diferentes para obter uma melhor informação. Ali tem um exemplo de fundir um sensor termal para captar calor com uma câmera que detecta movimento. Então isso é uma forma de tu obter uma detecção de movimento melhor, uma presença de pessoas. E tu pode ter sensores coordenados, quando tu coloca diferentes sensores que vão trabalhar em sequência. Por exemplo, um sensor de movimentação detecta, tem alguém no ambiente, aí eu posso pegar uma câmera que eu vou extrair alguma informação semântica para ver quem está no ambiente. Tá? E essa câmera só vai ser usada se o outro emitiu algum sinal e detectou que tem uma pessoa. Okay? Outra forma de classificar sensores é quanto ao tipo. Se ele é proprioceptivo ou exteroceptivo. Isso é muito... Essa aqui talvez seja a forma mais de classificação de sensores mais utilizada. Um sensor proprioceptivo é aquele que mede informações
do robô, informações internas do robô, por exemplo, medir velocidade de rodas, medir níveis de bateria, ou, sei lá, um acelerômetro, está medindo a aceleração do robô, são sensores proprioceptivos. Um sensor exteroceptivo está medindo informações externas ao robô. Então, por exemplo, um laser, um sonar, uma câmera estão medindo informações do ambiente ao redor do robô. Tá? Eles são sensores que medem distância, que estão medindo a iluminação, são sensores exteroceptivos. E ainda existem sensores que a gente chama de exproprioceptivos, misturam as duas coisas, que eles usam informações externas para medir a posição do robô. Por exemplo, o GPS. O GPS está medindo uma informação transmitida de um satélite, mas a informação que ele quer é a informação do robô, a posição do robô. Tá? Ele é exteroceptivo, mas a informação que ele te dá é proprioceptiva. Okay? Por fim, atributos de sensores. Tá? Tem diferentes atributos, depende do tipo de sensor. Alguns só vão fazer sentido para um sensor, outros para outro. Como, por exemplo, campo de visão. Tá? Campo de visão é muito interessante para sensores de distância, sensores baseados em tempo de voo, como laser e sonar. Geralmente vai ser expresso em graus. Então, por exemplo, o robô que a gente tem lá, o Pioneer, ele tem um laser com campo de visão de 180 graus. Tá? E aí cada sonar tem 30 graus de abertura, campo de visão. Alcance é uma característica importante de sensores, ou seja, quão longe um sensor dá medidas que são confiáveis. Geralmente, quanto mais longe, menos confiável se torna aquela medida. É assim com o sonar. Acurácia ou precisão, né, se refere quão certa é uma medida do sensor. Então ali tem a conta para calcular a acurácia. Por exemplo, vamos para um laser que mede, sei lá, ele vai medir algo que está a 5 metros, ele dá uma medida de 4,95. Então deu um erro de 0,05 metros. É o que vai aqui, 0,05 sobre a medida que seria que é 5. É 0,01, é 1%. Então a acurácia é 99%, por exemplo, desse sensor. Então lasers têm grande acurácia. Tá? Geralmente o erro é muito baixo. Sonar tem uma acurácia bem pior. Tá? E aí depende, mas aí a gente vai ver que o laser é mais caro que o sonar. Esse repeatability seria, né, repetibilidade, que é o quão bom é um sensor em dar a mesma resposta sempre. Ou seja, se ele é colocado numa mesma condição, medindo a mesma coisa, ele deveria dar a mesma resposta. Tá? Então, um bom sensor, um sensor que tem alta acurácia, geralmente tem alta repetibilidade. É o caso de sensores laser. Sonar já não é tão bom. Tu pode pegar o robô, ligar o robô, deixar ele parado e ficar medindo as leituras do sonar e ela fica variando. Então a repetibilidade dela não é tão boa. A resolução, isso também depende. Né? Aí depende como que tu transforma o sinal analógico lá que ele captou num sinal digital, depende de como é. A responsividade num domínio. Por exemplo, tem sensores que são melhores para diferentes ambientes. Então ali, o exemplo que diz ali é, né, câmeras não funcionam bem em ambientes escuros. Então, se tem um robô, por exemplo, para um robô que é subaquático, robô que está andando no fundo do mar, tu não vai colocar uma câmera porque a imagem da câmera é muito ruim, o alcance da câmera no ambiente escuro não vai te dizer muita coisa. Tu até pode usar, mas tu vai ter que usar outros sensores que são melhores. Da mesma forma, se tu tem um ambiente que é muito espelhado ou com vidros, o laser vai te dar muitos resultados errados. Tá? Outros atributos. Consumo, né, o consumo em termos, né, da potência do sensor. Então, sensores passivos consomem muito menos do que sensor ativo. Então, por isso uma câmera, né, vai consumir muito menos do que um laser. O laser consome um monte.
ali a confiança do hardware, que sensores vão ter limitações, ou vão funcionar mal quando tu tem limitações físicas no hardware. Por exemplo, se diminui a energia, um sonar ali começa a dar medidas erradas. Tamanho é importante, porque isso é importante para o robô. No nosso caso, para um robô terrestre, geralmente não é tão problemático tu usar um sensor pesado como um laser, mas tu tem um drone que não carrega quase nada de peso, de carga. Tu coloca um laser, ele vai... A bateria dele que durava, sei lá, 15 minutos vai durar 5. Tá? Então, se torna proibitivo para diferentes tipos de robôs, baseado no tamanho. E o último ponto é a complexidade computacional. O que significa? Eu posso ter um sensor, tipo uma câmera, que ela é leve, ela não consome tanta energia, só que a informação que ela me dá não é tão simples de tratar, diferente de um sensor tipo laser, que te dá uma informação para uma distância para um objeto. E aí, se o teu robô simplesmente quer que ele não bata no objeto, essa informação é indireta. Simplesmente mede o que ele te deu e decide se o robô vai bater ou não. Com uma câmera, não. Tu vai ter que estimar a distância. Estimar a distância com uma câmera não é fácil. A não ser que tu use uma câmera que tem informação de distância, uma câmera RGBD. Mas uma câmera normal não. Então, geralmente, se tu vai usar sensores como câmeras, por exemplo, tu vai ter uma grande complexidade computacional nos algoritmos que vão envolver o uso desse sensor. Okay? Então é isso, essa primeira parte. Agora a gente vai ver tipos específicos de sensores.